Se esse filme não te fizer repensar sobre o conceito de humanidade, sinceramente eu não sei o que vai fazer. Na verdade, é melhor sai desse canal, sai daqui. O filme começa na cidade de Berlim, onde um menino de 8 anos, chamado Bruno, corre por aí brincando com seus amigos no caminho de volta para sua casa. É a Segunda Guerra Mundial, quando Hitler comanda o país e o povo judeu é privado de seus direitos. Bruno volta para sua casa e a encontra sendo decorada e limpa. Então ele pergunta para sua mãe, Elsa, sobre isso e ela responde que a família vai dar uma festa naquela noite para a promoção de seu pai, Ralph, um oficial nazi. À noite, Ralph informa a seus filhos que a família terá que sair de Berlim, pois ele foi promovido a comandante de um campo de concentração. Ao ouvir isso, Bruno fica muito triste por ter que deixar seus amigos de infância, mas sua mãe também garante que nesse novo lugar ele poderá fazer novos amigos. Na próxima cena, Bruno e sua família chegam em sua nova casa na Polônia. É uma casa de 2 andares com um jardim cercado por muros altos. Enquanto espia pela janela de seu novo quarto, Bruno percebe algumas casas distantes. Ele acredita que as casas são de fazendeiros e presume que ali existam crianças brincando. Então ele conta para sua mãe sobre os fazendeiros que usam pijama listrado. Enquanto isso, um idoso entra na cozinha e traz legumes frescos para o dia. Enquanto o homem entra para colocar os vegetais no balcão, Bruno percebe que ele está usando o mesmo pijama listrado que viu antes. Curiosa para saber a que Bruno está se referindo, sua mãe olha para os tornozelos do homem enquanto ele sai e descobre a verdade. O idoso se trata de um prisioneiro do campo de concentração. Nessa cena, vemos Bruno dentro do escritório de seu pai, Ralph, onde ele o questiona sobre os fazendeiros de pijama. Ralph diz ao menino que aqueles que usam pijama listrado não são pessoas. Elsa descobre que a fazenda a que Bruno estava se referindo é na verdade um campo de concentração para judeus. Furiosa, Elsa entra no escritório de Ralph e o confronta sobre o acampamento, mas ainda assim deixam Bruno pensar que se trata de uma fazenda onde os fazendeiros usam pijama listrado, e também proíbem o seu filho de fazer amigos e brincar por ali. A janela onde Bruno podia ver o acampamento também está bloqueada por motivos óbvios. Muitos dias se passam. Bruno está brincando sozinho em sua nova casa. Ele ainda está triste por estar sozinho e sem amigos. Um dia, enquanto brinca no jardim da frente, percebe uma portinha que dá para o quintal da casa. Silenciosamente, ele tenta passar pela porta, mas é notado por Elsa, que o chama para dentro. Bruno agora é forçado a ficar dentro de casa e se acostumar com o novo local. Durante o jantar, Ralph informa que arranjou um tutor para Bruno e sua irmã Gretel. Ele parece animado com o fato de não precisar ir à escola, porque a escola está vindo até ele. Na próxima cena, enquanto Bruno está brincando em um balanço, percebe uma fumaça no céu. Ele tenta se levantar e procurar o lugar de onde vem a fumaça, mas no processo cai do balanço e se machuca. O senhor do início do filme pega o menino e lhe dá os primeiros socorros. Bruno fica desconfiado com relação ao curativo e acha que deveria ir ao médico, mas o senhor garante que ele está bem e comenta que já foi um médico. O homem se apresenta como Pavel e Bruno fica surpreso com o fato de um médico estar trabalhando em sua casa e descascando batatas. Logo após isso, Elsa chega e testemunha Pavel cuidando da ferida de Bruno. Ela agradece por isso e sai. Na cena seguinte, Bruno está olhando pela janela da irmã e percebe um velho andando de bicicleta que ele supõe ser o seu novo professor. Bruno tinha razão e o professor começa a ensiná-lo sobre o regime nazi e sua história. Bruno, que gostaria de ler livros de aventura, acaba ganhando um livro de história grande e volumoso. Mais tarde, enquanto Bruno está lendo seu chato livro de história, percebe a porta do quintal aberta e dessa vez corre rapidamente em direção a ela. Ele passa pela janela e entra na floresta aberta para explorar. Sem saber onde o caminho o leva, Bruno segue a trilha e chega ao acampamento que ele acredita ser a fazenda. O acampamento é cercado por arame farpado e todas as pessoas do lado de dentro estão usando pijamas listrados semelhantes e com uma numeração. Do outro lado, Bruno percebe um menino da sua idade sentado sozinho.
Ele percebe o enorme contraste entre os pais dos meninos e o ambiente em que vivem, apesar de ambos terem a mesma idade. Bruno se apresenta e descobre que o nome do outro menino é Shmuel. Shmuel diz a ele que está com fome e pergunta a Bruno se trouxe alguma coisa para comer. Bruno está com os bolsos vazios, mas calmamente decide que trará algo para ele na próxima vez que vier. O inocente menino pensa que Shmuel faz parte de algum tipo de jogo ao notar os números em sua roupa. Shmuel responde que o número não tem nada a ver com nenhum jogo e retorna rapidamente ao acampamento depois que um guarda começa a assobiar. Bruno também volta para casa e começa a ler com seu novo tutor. No dia seguinte, Bruno chega ao acampamento com uma barra de chocolate para Shmuel, mas dessa vez ele não aparece. Bruno faz várias visitas a Shmuel, muitas vezes trazendo comida. Finalmente, Bruno descobre que Shmuel é um judeu que foi trazido para o acampamento com os seus pais. Bruno também perguntou a Shmuel sobre a fumaça que sai das chaminés e ele responde que não sabe e que não tem permissão para chegar perto. Bruno então volta para casa, prometendo se encontrar com seu amigo novamente. Logo após, vemos Bruno perguntando ao seu pai sobre a fumaça. Ralph responde que a fumaça vem do lixo queimado nas chaminés. Depois de algum tempo, Elsa visita o quarto de Gretel e fica desconfiada do que o seu tutor está ensinando, ao notar vários posts da guerra nazista em sua parede. O professor pode ser visto ensinando as crianças sobre os judeus e explica que eles são maus e são a principal causa da queda do país. Entretanto, Bruno, que está pensando em Shmuel, retruca, dizendo que nem todos os judeus são maus. Depois da aula, ele decide visitar o seu amigo e lembra de levar um pouco de comida para ele. Habilmente sai de casa e chega ao acampamento. Ele dá a comida que trouxe para Shmuel e o observa enquanto ele termina de comer. Logo depois, Bruno joga sua bola de futebol dentro do acampamento para brincar com Shmuel. Mas assustado, Shmuel joga de volta a bola para Bruno e então se esconde atrás dos pilares, dizendo que será um problema se alguém os notar juntos. Enquanto isso, Elsa também está perturbada com o mau cheiro que vem das chaminés. O Tenente Collor diz a ela que a fumaça que sai do acampamento é causada pela queima dos corpos dos judeus. Ao ouvir isso, Elsa fica chocada e imediatamente se dirige a Ralph. Ralph explica a ela que foi promovido para executar judeus, mas Elsa fica horrorizada ao ver no que o seu marido se tornou. Na mesa de jantar, Pavel acidentalmente derrama o vinho enquanto servia Kotler e leva uma surra brutal dele. Bruno é afetado com isso e começa a chorar com sua irmã, questionando se seu pai realmente é uma boa pessoa. Enquanto andava pela casa, Bruno percebe Shmuel dentro de um dos quartos limpando as taças de vinho. Ele fica feliz em vê-lo. Bruno oferece um pedaço de comida a ele e Shmuel aceita e logo começa a comer. Mas antes que pudesse terminar, Kotler chega ao local e o acusa de roubar comida. Ele grita com raiva para Shmuel, que responde que não roubou a comida e que ela foi entregue a ele por seu amigo Bruno. Kotler então se vira para Bruno e o confronta. Com medo, Bruno mente para ele, dizendo que não conhece Shmuel e é a primeira vez que o vê. Ouvindo isso, Kotler aceita que Shmuel é um ladrão e pediu para que ele o encontrasse depois do trabalho. Dentro de seu quarto, Bruno se sente culpado por colocar seu amigo em perigo. Imediatamente, corre para o acampamento e não consegue encontrar Shmuel lá. Desapontado, retorna para sua casa e vê alguns militares chegando por lá. Ralph os recebe e eles vão até uma sala para dar uma olhada no documentário sobre a vida no campo de concentração. Bruno também assiste secretamente ao documentário e percebe que as crianças estão brincando e as famílias estão aproveitando o tempo lá dentro. Isso, na verdade, é um documentário falso enviado para o mundo exterior para esconder as atrocidades dos nazistas. Bruno, que ainda é muito jovem para entender tudo isso, abraça seu pai após o documentário e o vê como um bom homem. Depois, Bruno vai ao acampamento para encontrar Shmuel.
Quando chega lá, ele percebe que o menino está com o olho direito machucado, como resultado da punição por ter pego comida na casa de Bruno. O menino pede desculpas pelo erro e faz as pazes com Shmuel. Ele o perdoa e aperta a mão de Bruno. Elsa, por outro lado, é muito afetada pela natureza cruel de seu marido. Ela também tem medo do futuro de seus filhos morando perto de um campo de concentração. Vendo tudo isso, Ralph decide mandar seus filhos de volta a Berlim. Ele informa a Bruno sobre o retorno, mas seu filho não quer ir embora. Ralph menciona que daqui a alguns dias eles irão embora com a mãe. Bruno fica triste e imediatamente visita Shmuel para avisar que vai embora. Shmuel não responde, pois já está triste pelo fato de seu pai ter desaparecido no dia anterior. Para fazer as pazes pelo seu erro anterior, Bruno decide ajudar Shmuel a encontrar seu pai antes de partir para Berlim. Ele percebe que poderia cavar um buraco com um pedaço de pau e passar pelos fios. Antes de voltar para casa, Bruno pediu a Shmuel que lhe comprasse uma roupa listrada para que ele pudesse ajudar a encontrar o seu pai. No dia seguinte, Bruno prepara o último sanduíche para o seu amigo e está pronto para visitá-lo. Ele mente para Elsa que vai brincar no balanço pela última vez antes de voltar para Berlim. Elsa concorda em deixá-lo brincar do lado de fora. Bruno então pega uma pá e corre em direção a Shmuel. O menino traz um pijama para Bruno e ele os veste e começa a cavar sob o arame. Depois de algum tempo, Bruno consegue rastejar para dentro e eles correm em direção ao acampamento para procurar o pai de Shmuel em outro lugar. Elsa percebe que Bruno não está nem perto do balanço e começa a procurá-lo. Nervosa, procura por toda a casa, mas não consegue encontrá-lo. Logo após, percebe a porta do quintal aberta e corre até lá para procurar seu filho. Ela descobre que Bruno pulou pela janela do galpão ao perceber um sanduíche caído logo abaixo da abertura. Após isso, uma busca rápida é ordenada, com a ajuda de cães farejadores e outros oficiais do exército. Eles começam a se dirigir pela floresta até o acampamento. Logo, Bruno e Shmuel entram numa parte do campo e começam a procurar por seu pai desaparecido, ao mesmo tempo em que um grupo de soldados chega ao local e ordena que todos que estão dentro da cabana saiam. As duas crianças ficam presas entre o grupo de homens e são forçadas a se mover na direção para onde o grupo está indo. Já que Bruno está usando o mesmo pijama listrado, ninguém sabe que ele não é judeu. Os presos estão sendo levados para um vestiário e instruídos a tirar toda a roupa para tomar banho. Enquanto isso, Ralph encontra as roupas de Bruno do lado de fora da cerca e percebe que o seu filho agora está dentro do acampamento. Ele rapidamente entra no acampamento e ordena que seus oficiais procurem por Bruno. Elsa pega as roupas de Bruno e começa a chorar, gritando seu nome, enquanto Bruno e Shmuel são levados para uma câmara de gás, sem saber o que está acontecendo, até que um soldado derrama o gás venenoso dentro do local. Enquanto outros judeus entram em pânico, Bruno e Shmuel se dão as mãos porque não entendem o que vai acontecer. Depois de não encontrarem Bruno em local nenhum, Ralph percebe que uma execução em massa está acontecendo e grita o nome de seu filho. Na cerca, Elsa e Gretel ouvem os gritos de Ralph. Elsa então cai de joelhos e chora em desespero. A câmara de gás fica em silêncio, indicando que todos os prisioneiros, incluindo Bruno e Shmuel, estão mortos. Galera, foi muito difícil narrar esse filme, porque ele retrata muito bem o quão cruel o ser humano consegue ser. Então, para dar uma força, porque realmente foi difícil, eu vou pedir para você deixar seu like, comentar e não se esquecer de ativar o sininho, beleza? Até o próximo vídeo, galera!